amada igreja, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Convido a todos que, por favor, esteja abrindo as vossas Bíblias na Epístola dos Hebreus, no capítulo 4. Louvado seja Deus. Carta, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Quero refletir com os irmãos nessa noite sobre a palavra e a fé. Louvado seja Deus. Está escrito assim, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas. Em alguma tradução pode estar assim: foi pregado o Evangelho. Como a eles mais a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Bom, vamos repetir esse versículo mais uma vez comigo, por favor. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o Evangelho, como a eles mais a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que o ouviram, ou a ouviram, né? Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças é dada a Ti, meu Senhor, por esse momento crucial que é a exposição da Tua Palavra. E aqui estamos nós, eu como dispenseiro da graça, para, com seu auxílio, do seu Espírito, meu Deus, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria para nós estarmos refletindo a Tua Palavra, pois já foi revelada pelo Seu Espírito, mas precisamos ouvir, escutar, pois a Tua Palavra está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 15 e 17, que a fé vem ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra do Senhor. E assim, meu Pai, eu te louvo por esse momento tão crucial, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Aqueles que creem, digam amém. Amém. Podem tomar seus assentos, louvado seja Deus. Para nós estarmos refletindo nessa noite, nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, louvado seja Deus. Até hoje há muita discordância teológica quem escreveu a carta aos Hebreus, mas nós aqui no Ministério da Restaurador Divino, nós cremos que foi Paulo, louvado seja Deus. Então, independente de qualquer ramal teológico, qualquer outra linha de pensamento, nós cremos que foi Paulo, louvado seja Deus. Então, nós vamos, dentro dessa perspectiva que o escritor escreveu, ele inicia capítulo 3, ele fala no capítulo 3,
que Cristo é superior a Moisés. Isso fala sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. Então, nesse capítulo, ele traz esse versículo 2, falando que a eles, ou seja, a todos que saíram do Egito, os israelitas, para eles também foram pregadas a palavra de Deus. Mas nem todos deram ouvido, nem todos misturaram a palavra com a fé. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia em Números capítulo 32 que apenas dos que saíram do Egito, da idade adulta, de 20 anos acima, apenas 2 homens conseguiram chegar na terra prometida. Esses 2 homens foram Josué e Caleb. Louvado seja Deus. Todos os dois foram dos espias, quando Deus ordena a Moisés a mandar a eles irem espiar a terra. Os 10 que andavam com ele chegaram todos com uma visão distorcida, dizendo: não, a terra não presta, é isso, é aquilo que está no obstáculo. Mas Josué e Caleb, eles misturaram a palavra que tinha sido dita pela promessa de Deus, que a terra ia ser deles. Então eles creram, então eles misturaram a palavra que eles receberam com a fé salvífica, a fé que sustenta a nossa caminhada até hoje. Louvado seja Deus. Então, na outra pregação que eu tive a oportunidade de pregar, eu preguei sobre o homem interior. Então, para nós ter a alimentação desse homem interior, necessita nós misturar a palavra com a fé. Louvado seja Deus. Então, irmão, Paulo ele escreve aqui, dando essa referência do passado, para dizer que todos aqueles que não misturaram a palavra com a fé, desobedeceram e pagaram alto preço. Louvado seja Deus. Então todos, diz a Bíblia em Números capítulo 32, que todos aqueles que saíram da idade de 20 anos para baixo, incluso, tirando fora, quer dizer, Josué e Caleb, todos aqueles deitaram no deserto, ou seja, morreram, foram ceifados por desobediência. Aí Deus deu o seu castigo para eles por falta da desobediência, da murmuração. Então é sabido que todo o povo, quando saiu, eles ficaram murmurando, falando com Moisés: por que você tirou nós do Egito? Lá pelo menos nós comíamos pepino e mel, e aqui nós estamos perecendo. E Deus sempre provendo, nós somos conhecedores disso, que Deus sempre estava mandando alimento, provisão ao povo, sempre murmurando, dizendo que não valia a pena. Então, mas quando o homem chamado Josué e Caleb, eles chegaram até Moisés, eles deram uma perspectiva de uma terra maravilhosa. Não é uma terra lá nossa, porque Deus tinha feito essa promessa para eles, e ele já tinha misturado a palavra com a fé. Então ele não desfaleceu, não ficou com conversa mole, e sim com ânimo para dar continuidade nas suas caminhadas. Louvado seja Deus. Então, nós, nos dias atuais, nós também vemos pessoas desfalecendo, ficando sem força para caminhar. E há uma explicação na parábola do semeador, que Mateus escreveu, Lucas escreveu e Marcos também escreveu. Eu gosto de refletir no texto de Lucas, pois ele dá uma conotação dentro dessa perspectiva da palavra, porque que muitos perecem
por não misturarem a palavra com a fé, ou a fé com a palavra. Abre aí em Lucas capítulo 8, por favor, versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Capítulo 8, versículo 11, perdão. Glória a Deus. Porque o versículo 8, o versículo 4 até o 10 vai explicando. Diz que Jesus falando sobre uma parábola daquele povo. Mas no versículo 11 até o 15 fala por que aquele povo desfaleceu. E dá um entendimento melhor para nós entender. Diz, está escrito assim, versículo 11. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E o que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouviram a palavra, a receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creram por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E ao que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocadas com cuidados e riqueza e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. E aos que caíram em boa terra, a esses são os que ouvem a palavra e conservam o coração honesto e dão fruto com perseverança. Louvado seja Deus. Então Jesus ele traz essa explicação tanto aqui como em Mateus capítulo 13, que fala da semente da parábola do semeador, e assim também em Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 20, também Jesus ele explica essa parábola, mas aqui dá para nós entendermos o que é misturar a palavra com a fé. Então todos aqueles, irmãos, da história da igreja até hoje, que misturaram sua fé com a palavra de Deus, a palavra que foi pregada, que é pregada, foram bem sucedidos, louvado seja Deus. E aqui essa parábola do semeador, ela traz essa conotação explicando que os que estão junto ao caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve, crendo, louvado seja Deus. Até ele escuta a palavra, mas em algum momento ele não tem sustentação, porque naquele momento que escuta, ele dá ouvido, ela dá ouvido, mas por qualquer motivo que alguém chegar, isso é bobeira de crente, isso é motivo, não precisa disso, aí desfalece. E aí Jesus vai dando outros exemplos, tipo de pessoas
que receberam a palavra, que é a semente, e diz: e os que sobre a pedra, estes são os que ouviram a palavra e a receberam com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creio por alguns tempos. Louvado seja Deus. Então, irmão, isso serve de lembrete. É uma coisa que nós podemos dizer assim: isso é tão óbvio, nós já sabemos há tantos tempos. Mas se vê muitas pessoas se afastarem da igreja por alguns momentos, dar ouvido à palavra e de repente não dão mais credo, acham que aquilo não vale mais a pena. Então é necessário nós, como ouvintes da palavra de Deus, servos do Senhor, estar alimentando a palavra junto com a nossa fé. Então tudo que é pregado para o nosso coração é preciso nós pôr em prática, pois Josué e Caleb precisou pôr em prática aquilo que Deus tinha prometido como promessa. Chegando lá, eles viram homens gigantes, que os homens que estavam se aproximando de Canaã eram homens gigantes, mas Josué não se deixou se intimidar com aquela gigantesca daqueles homens. Ele encarou a realidade e disse: não, Deus prometeu, é nossa, é nossa. Louvado seja Deus. Então, em alguns momentos, nós temos que ter uma ousadia nas nossas vidas para enfrentar a situação da vida. Deus prometeu, então se Ele prometeu, irmão, cumprirá. Louvado seja Deus. Não duvide, apenas misture a palavra com a fé e tudo dará certo. Louvado seja Deus. Então, Jesus, Ele traz essa explicação da parábola do semeador, e eu fico alegre, porque em meio a tantas lutas, tantos caô que nós enfrentamos, a Bíblia diz, aqui no versículo 15 do Evangelho de Lucas, versículo do capítulo 8, versículo 15: e o que caiu em boa terra, esses são os que ouviram a palavra, acolheram, conservaram, no coração honesto e de bom fruto, e dão bom fruto, com perseverança. Louvado seja Deus. Então, as lutas da vida, em alguns momentos, faz com que a gente, em alguns momentos de angústia, nós enfrentamos, mas nós não podemos desfalecer, ter sempre uma boa esperança que dias melhores virão. Louvado seja Deus. Não podemos dar ouvido à voz do diabo, que não vai dar certo aquilo que Deus disse que já deu certo. Louvado seja Deus. Então Deus, Ele nos promete que tantas promessas na Sagrada Escritura, irmão, são mais de 8.000 promessas que o povo de Deus tem para desfrutar. E uma das tais que nós temos é a vida eterna. É a promessa que Deus fez, que a todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Louvado seja Deus. Mas para nós estarmos alinhados à fé com a palavra, é necessário que do dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, até a consumação do século, até a nossa partida, ou até o arrebatamento, nós estamos com a mesma fé. Louvado seja Deus. Leia o versículo 14 de Hebreus, capítulo 3, versículo 14, para nós entendermos que nós precisamos misturar a nossa fé do início da conversão até a vida de Cristo. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos
são até o fim, louvado seja Deus. Então, irmão, no princípio que nós enfrentamos, iniciamos a fé, foi confessando Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E a permanência não tem meio termo, parar no meio do caminho. A caminhada é aceitar Jesus, caminhar com Ele, até nós partirmos ou Ele nos recolher. Então, isso é misturar a palavra com a fé, louvado seja Deus. Então, a fé, nós precisamos misturar a nossa fé com a palavra, que parece às vezes que é uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Tão óbvia, na verdade, que às vezes, no princípio, eu lembro quando a gente se converte, a gente é bem fervoroso, tem aquela alegria de estar caçando um louvor para louvar, um texto para descobrir a palavra de Deus, para ler. Então é necessário que nós estejamos com a nossa fé avivada para viver nesses princípios do primeiro amor. Pois é nesse primeiro amor que Deus nos molda para o Evangelho, louvado seja Deus. E o Evangelho de Jesus, irmão, ele vai de frente, ele bate de frente com todo o nosso eu, com tudo que eu gosto, tudo que eu acho que não precisa fazer, o Evangelho ele bate de frente. E se não bater, não é Evangelho, louvado seja Deus. Então, o homem que muitas vezes nós achamos que é o simples Evangelho que nós temos que seguir, louvado seja Deus. Não precisa de muita coisa para nós fazer aqui como servo do Senhor. Fazer apenas, que nem diz, nossas obrigações de casa, louvado seja Deus, já é suficiente. Misturando assim a nossa fé com a palavra de Deus. Ela já é suficiente pelas obras do salmo que nós vamos fazer para que nós enfrente a caminhada do dia a dia com alegria de servir a Deus, por estar inserido no corpo de Cristo, por estar sabendo que em todo tempo nós precisamos misturar a palavra com a fé. Então, irmão, é maravilhoso quando nós entendemos isso, porque Mateus escrevendo, Jesus falando que alguns se perdem por não conhecer, por não ter conhecimento daquilo que ela tem que fazer e ele não faz. Mas o povo de Deus, que é nós já temos o conhecimento suficiente desde o princípio da nossa fé até hoje. O que é que nós temos que fazer para irmos em frente, para dar testemunho de um salvo e assim não desfalecer? Aonde alguém perguntar que você é crente e por que você é crente, você tem a palavra para dizer para aquela pessoa naquele momento que ela está perguntando. Eu lembro, no começo da minha fé, uma pessoa perguntou para mim, uma vez eu tinha conhecimento de alguma coisa da Bíblia. Rapaz, irmão, para você, o que é a fé? Eu dei meu argumento do meu conhecimento, bem novo na fé, novo convertido. Dei uns argumentos que tinha base no que a Bíblia diz o que é fé. A Bíblia diz em Hebreus, aqui no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Então, isso é nós misturar a palavra com a fé. Então, todos aqueles israelitas que saíram do Egito desobedeceram
perseveram com a fé para poder chegar até onde Deus tinha determinado. Uma coisa que ela passou 8 meses, foram para 40 anos, por desobediência, mas chegaram. E assim vai ser nossa caminhada até a vida de Cristo. Nós temos que praticar isso, misturando a fé com a palavra, para que assim tenha sustentabilidade. Pois Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem a ouvir, e a ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação. Então, dentro desse contexto, como salvo, como alguém que já misturou a palavra com a fé, quando nós fazemos isso, aí vem a cura, vem a disponibilidade para dizimar, ofertar na casa de Deus. Todos aqueles que não misturam a fé com a palavra, ele fica incrédulo. Ele não tem liberalidade para dizimar, para ofertar, para perdoar, para ver as coisas como tem que ser feito dentro do Evangelho, louvado seja Deus. Então, todos que não misturam a fé com a palavra, faz como aqueles 10 homens que foram espiar com Josué e Caleb. Ele chega com um pensamento todo destrutivo. Não, isso não é para nós não, lá tem um povo muito gigante. Mas quando nós misturamos a palavra com a fé, aí a visão já fica dentro do que Deus assegura, dentro da palavra dele. Aquele que crê no que está escrito, pratica aquilo que é ensinado, louvado seja Deus. Então, o Evangelho é isso. Ele nos traz isso, a humildade, o perdão, perdoar o próximo. Então, quando nós não misturamos a palavra com a fé, nós ficamos incrédulos. E aí desobedecemos tudo aquilo que tem sido como base dentro da nossa fé e toda a caminhada. Se eu não creio naquilo que tem sido pregado, tem sido instruído, não tem como. Se eu não creio, não tem como eu obedecer. Então é necessário nós misturar a palavra com a fé para fazer assim as obras de um salvo aqui na terra. E só consegue fazer isso se nós fizermos isso, misturando a fé com a palavra de Deus. Aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido anunciado, tem sido como promessa para nossas vidas. A Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo, mas tem muita gente que diz que crê no Espírito Santo, nas obras do Espírito, mas não busca uma comunhão para receber o batismo do Espírito, para ter claridade, ter uma comunhão, um relacionamento mais estreito com Deus, louvado seja Deus. Pois o Evangelho, irmão, ele não é religiosidade. O Evangelho é vivido, uma prática individual. Mesmo eu sendo casado com a minha esposa, tudo, a Bíblia diz que eu se torno uma só carne. Mas por eu ser uma só carne com ela, não dá o direito da salvação a ela. A única direito que dá a salvação dela é a fé dela e a confissão. E permaneça dentro dessa confissão de fé, louvado seja Deus, até o final. Pois aqui está escrito: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retervermos firme o princípio da nossa confissão até o fim, louvado seja Deus. Então ainda precisa, irmão, nós viver esse óbvio. É uma coisa óbvia, coisa simples, que todo mundo sabe, mas é preciso nós viver na caminhada cristã, uma coisa que é simples, mas que é preciso nós fazer, misturando a nossa fé com a palavra de Deus. Amém? Então, isso parece ser uma coisa boba, simples, mas se nós não aplicar isso para nossas vidas, tudo se torna inútil. Por quê? Porque vem o inimigo e arrebata o que foi semeado no seu coração. É necessário nós estar alimentando
Deus, que é a semente do Evangelho que está sendo pregado, para que nós não dê brecha para o inimigo trabalhar em nossas vidas, louvado seja Deus. É preciso nós estar resistindo com essas armaduras de Deus, para combater as obras das trevas que tanto nos rodeia. Se existe um povo que é observado, se chama crente, e nós temos que dar testemunho daquilo que Jesus nos chamou para viver, louvado seja Deus. Então, irmão, é necessário nós rever todos esses conceitos da Sagrada Escritura, assim, misturando a palavra com a nossa fé. A fé nos salva, a fé não é a fé que eu digo que creio em Deus, mas na hora que alguém chama para ir para o culto, para confessar Jesus, a pessoa já fala, não, eu tenho Jesus. A fé que salva é a fé dos apóstolos, a fé da igreja, a fé de Cristo, louvado seja Deus. É necessário nós pôr em prática sempre isso, para que nós tenhamos reteado firme Cristo dentro de mim e Cristo dentro de vós, louvado seja Deus. Às vezes, nós escutamos tantas pregações e dizemos, ou palavra abençoada, como ela pregou, ou palavra, essa palavra foi para mim, ou então nós fazemos julgamento, essa palavra foi para fulano. Mas Deus, irmão, ele não é homem para falar com alguém que ficou em casa, não. O que Deus usa nós como pregador para falar é com alguém que está na igreja. Então, nós precisamos ter humildade para pôr em prática, misturando assim a nossa fé com a palavra, e pôr em prática tudo aquilo que Deus tem nos orientado, louvado seja Deus. Para assim a nossa caminhada se tornar leve, pois em alguns momentos, algumas pessoas dizem, hoje está sendo muito duro, muito difícil, mas se nós misturarmos a nossa fé com a palavra, para alimentar o homem interior, que eu preguei na outra mensagem, as coisas sucedem para nós, mas nós vamos ter suporte para suportar toda a pressão daquilo que nós estamos vivendo. Pois eu sempre falo, a vida ela está em transição, é como uma roda gigante. Eu lembro, jovem, nós íamos para os parques de diversões, a gente rodava naquela roda gigante, né? Um momento às vezes você está embaixo, outra hora você está aqui no meio, outra hora você vai chegando mais para cima, mas você nunca vai permanecer naquele patamar de cima, sempre vai girando. Então essa é a vida, ela está em transição, está em movimento, está sempre em movimento, e é necessário que nós estejamos alimentados, misturando assim a fé com a palavra, para nós pôr em prática tudo aquilo que já tem sido pregado, tudo aquilo que nós temos lido e aprendido, para que assim as coisas vá de melhor para melhor. Então, irmão, com essa reflexão que o Espírito Santo propôs em meu coração, para estar meditando com as irmãos, que nós possamos, todos os dias de nossas vidas, em nenhum momento, nós deixar de misturar a nossa fé com a palavra de Deus. Toda decisão que você for tomar, vá para a Sagrada Escritura. Veja o que Deus está falando e veja o que a Sagrada Escritura diz a respeito daquilo que você está tomando como direção. Então, tudo que nós precisamos para a minha vida e para a sua vida está contido aqui nesse livro, pois ela é o nosso guia de fé, é a Bíblia Sagrada. E aqui na terra é a extensão de Deus, é o nosso líder, nosso pastor. Nós precisamos sempre estar conversando,
Porque a Bíblia disse: na ira do homem não opera o poder de Deus. Então é necessário que cada decisão que nós tomar, nós precisar estar pautada na palavra de Deus, assim, misturando a fé com a palavra. Amém? Foi essa reflexão que Deus propôs para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Aplauda o Senhor com alegria.